Bom, boa tarde a todos. Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu sou a Flávia. Eu e o Paulo, levanta a mão, Paulo. Somos os responsáveis técnicos pelo biotério. E hoje a gente vai falar um pouquinho, só para alinhar as coisas do biotério. Acho que o pessoal mais antigo aqui já até viu essa aula, tem algumas novidades, mas é só para a gente ter um bate-papo a respeito, então, das coisas. Então, a minha aula vai ser a respeito da entrada no biotério, estrutura, como que é o nosso biotério. Peço desculpa até para o pessoal do Distase, mas a gente vai puxar um pouquinho mais para o nosso biotério, que eu não conheço de vocês, eu não sei falar muito do de vocês. Mas eu acho que funcionamento acaba sendo bem semelhante. Depois, pedido de animais, onde encontro os materiais, número de animais por caixa, identificação das gaiolas, troca e limpeza das gaiolas, e um pouquinho uma pincelada do que eu achei importante vocês saberem a respeito das normativas que tem, né, Então, começando com a entrada no biotério, eu quero falar um pouquinho, na verdade, com vocês sobre antes da entrada do biotério. Então, antes mesmo de vocês pensarem no pedido de animal, vocês têm que fazer o pedido para a CEUA. Não é permitido a utilização de animais sem autorização da CEUA. Enquanto vocês esperam a autorização da CEUA, boa tarde, eu gostaria de pedir que vocês fizessem treinamentos. Né? Os alunos que não participaram dessa aula, por algum motivo, como eu falei, essa aula vai ficar gravada, a gente vai colocar no site. Eu estou gravando a aula, professor, para já. E daí vocês peçam para eles assistirem, e a gente pede também que vocês façam cursos de capacitação. A gente tem um curso da Unesp, que fica disponível ali no Moodle, mas tem também um da USP, que vai abrir agora, dia 27 de abril, abre as inscrições do curso da USP. Eu sei que tem da Fiocruz, então existem vários cursos que são super legais também de vocês fazerem para entender um pouquinho do manejo animal do cuidado. Após o pedido ser aprovado, vocês ainda não podem entrar no biotério. Vocês têm que preencher um formulário para a gente ter controle, né, desses projetos que estão no biotério. Ele fica lá no site do departamento, aqui tem a abinha do biotério, tem aqui, ó, acho que é cadastro de projetos e usuários. Então, o preenchimento desse formulário é obrigatório, o certificado da CEUA também é obrigatório, e vocês terem capacitações também para manejo de animal, para cuidado, a gente também, não sei se eu posso falar que é obrigatório, mas é obrigatório? Já é obrigatório. Ah, então é obrigatório também. Então, a respeito da entrada em si, o acesso, acho que vocês sabem que o acesso é restrito, né, já que é um ambiente de risco biológico, risco químico, tem, né, a gente não dá nada para o hipoclorito, mas ele tem risco. Tem o problema de entrada de patógenos no biotério. Então, não é... Quanto menos pessoas entrarem no biotério, menor é a chance, né, de entrada de patógeno junto com a gente. Além de que também, pessoas que não têm um treinamento, elas acabam entrando com perfume, elas acabam fazendo barulho, e isso vai prejudicar o animal de vocês. Então, a gente pede que vocês não permitam que qualquer um entre no biotério. No nosso biotério, então, existem duas entradas, né? Uma entrada, uma porta que é considerada a principal e uma porta lateral. Essa porta principal é onde está acesso à nossa área limpa, onde a gente armazena os materiais, né? A ração, o floco, e tem um outro acesso à área suja. Então, se vocês entrarem por essa porta, para ter acesso aos animais, vocês vão ou estar contaminando a área limpa, ou está levando sujidade da área suja para os animais. Então, a gente pede que vocês entrem por essa porta lateral e que mantenham essa tela que tem antes da porta sempre fechada, para evitar a entrada de animais.
Então, para entrar no biotério, vocês têm que ter sapato fechado, calça comprida, é obrigatório o uso de jaleco, de touca. Se vocês quiserem, né, um óculos e uma máscara. Vocês vão ver que eu uso a máscara facial completa. E não pode, então, o uso de acessórios exagerados, brincos muito grandes, pulseira, porque isso pode atrapalhar vocês no manejo. Não utilizar perfume, como eu falei, porque o olfato do animal, né, é muito de ouvido. Porque às vezes vocês colocam uma música para fazer qualquer coisa lá dentro, mas vocês não percebem que o som está muito alto. E isso para o animal pode ser um estresse. Além de que também pode fazer algum barulho, um animal está brigando e vocês estarem com fone e não conseguir ouvir isso. Aí a estrutura do nosso biotério. Então, quando vocês entram pela porta lateral, vocês vão ver ali a nossa pia, que contém, né, um filtro onde a gente coloca água para os animais. Esse é um filtro menor, mas todo o nosso biotério tem um filtro grande central. Então, não é interessante vocês ficarem lavando qualquer coisa ali no biotério, porque daí vai onerar o nosso filtro. Ali ao fundo tem uma balança para vocês pesarem os animais. E ali é a porta, né, onde tem a sala de experimentação. Aqui é onde vocês vão fazer os procedimentos com os animais. Tudo aquilo, né, que vocês conseguirem, porque eu sei que tem professores, né, alunos que às vezes têm que retirar o animal do biotério para fazer cirurgia, enfim. Quando acontece essa retirada, a gente, né, orienta que preste só atenção, porque o animal ele está confinado num ambiente artificial, né, com luz artificial, que não tem muito estímulo. E quando você tira o animal do biotério, tudo isso acontece. Então, às vezes, você causa um hiperestímulo no animal que pode ser prejudicial para o seu experimento. Então, tentar tampar essa caixa do animal para minimizar esse efeito. E essa sala, ela é de vocês. Eu dificilmente entro ali, esses dias até tinha água e eu não percebi. E então, tudo que acontecer, se vocês verificarem alguma coisa de errado, pode reportar para a gente. E a limpeza, a manutenção, reposição de papel toalha, de detergente, retirada de lixo, é tudo por conta de vocês. Voltando ali na antessala, a gente vai ter essas duas portas. A número 1 é a sala dos camundongos. Né? Hoje a gente está só com o professor Eric utilizando essa sala. E na sala número 2, que seria de ratos, que a gente tem os alunos do professor Carlos e do Zé Ricardo. Nunca tivemos problema com isso, mas a gente pede que mantenha uma mínima organização, né, de estantes por professor, só para a gente ter um controle melhor dos animais. E aqui a gente vai ter os temporizadores. Aí. Esses temporizadores, eles já estão regulados, então a gente não mexe neles, o funcionamento, né, tá tudo certo. A luz, ela acende às 7 da manhã e apaga às 7 da noite. Se vocês verem que esse horário não está batendo, conversa com a gente, que daí a gente regula o temporizador. Né, o ar-condicionado também já está tudo equilibrado para que tenha um funcionamento ideal desta sala. Descendo ali, a gente vai ter mais duas portas. A da frente é onde a gente tem a nossa área limpa, que a gente armazena o floco de pinos, a ração, algumas caixas limpas. A gente pede que vocês não entrem nessa sala. Se precisar de caixa, se precisar de qualquer coisa, pede para a gente, que a gente enche e entrega para vocês. A única exceção é durante o recesso, que daí não tem como, né? Vocês vão ter que encher caixa, então daí tá liberada a entrada. Caixas, e daí dando sequência, tem a cuba, né, de lavagem das caixas para deixar de molho, e aquela grade ali estante é onde a gente coloca para secar as caixas. O pedido do animal, ele não é muito da minha alçada, mas o que eu
Sei que tem que ter um planejamento, que nem no CPPA. Você tem que pedir 60 dias antes do próximo semestre, para eles se organizarem. Então, sei lá, eu vou querer o semestre começa em janeiro. Eu tenho que pedir até final de outubro, né, para eles se planejarem e entregarem esses animais. Mesmo o CPPA sendo aqui perto, a gente pede que vocês não vão buscar esses animais. Né? Tem a Unesp aqui tem os motoristas, se vocês solicitarem, eles vão buscar esses animais. Se não me engano, é de quarta-feira em Paulínia e de terça-feira no CPPA. É alguma coisa assim. Terceira terça do mês. É. E daí a gente pede que vocês também atualizem a gente. A gente tem que mandar um pedido para o pessoal de compras trimestral, para eles terem um controle de quanta ração e quanta maravilha a gente vai usar nesses 3 meses. Então, por isso que às vezes a gente fica enchendo o saco. Ah, tem previsão de animal? Ah, tem como que vai estar as coisas? É porque a gente precisa passar essa informação para eles. Senão pode ser que falte ração e floco para a gente. Onde encontra os materiais? As grades das caixas, elas ficam todas na sala de lavagem. Não é o melhor lugar, a gente sabe que oxida, mas é onde cabe hoje. As caixas, né, elas ficam na área limpa, junto com a ração, com o floco, e a ração aberta a gente deixa dentro desse container preto. Aí lá na parte de cima, nessa porta, a gente está deixando aí é mais para os alunos do Eric, né? Eu deixo as caixas daquela rack convencional branca, as caixas e as tampas. E aqui são as da Alesco. Ali em cima vocês conseguem ver que tem as garrafinhas de água e os ninhozinhos vermelhos. As tampas ficam na porta ao lado, junto com as garrafas dos ratos. Aula passada, eu falei para vocês que o enriquecimento ambiental era recomendado, mas segundo as normativas atuais de licenciamento dos biotérios, ele passou a ser obrigatório. Então, é uma coisa que a gente precisa adequar, principalmente nos ratos, que ainda não tem, mas a gente pode conversar depois. Aqui tem uma lista, né, de algumas ideias, né, que a gente pode utilizar para isso. Número de animais por caixa. Essa tabela eu peguei no guia do Conceia. Então, ela fala a espécie de todos os animais, é bem legal. O grupo, o agrupamento, o peso do animal e a área mínima que o animal tem que ter para ter uma qualidade de vida. Baseado nisso, utilizando as caixas que a gente usa, a gente estipulou que os camundongos, eles podem ficar em até 4 animais por caixa, e os ratos, se eles foram ratos machos grandes, a gente pede que deixa 2 animais por caixa, 3 eu faço vista grossa. E se forem fêmeas menores, até 5, mas também se for 4, é até mais interessante. Mas identificação das gaiolas. Agora eu vou pedir aqui encarecidamente, com muito amor para vocês e carinho, identifiquem, coloca toda a informação na etiqueta. A gente fez uma alteração nessa etiqueta pensando também na nova legislação e a gente adicionou a data de previsão de utilização do animal. Por quê? A gente não pode mais deixar esse animal ad eterno no biotério. A gente precisa ter um controle mínimo de quando vai ser utilizado esse animal, pensando em bem-estar dele. Então, eu coloquei também o número da caixa. Se vocês quiserem, ou eu faço essa numeração pelo controle meu, porque eu tenho uma planilha agora que eu coloco todas essas informações. Então, se o número da caixa estiver vazio, eu vou inventar um número da minha cabeça só para eu saber que caixa que é. E daí tem a cartolina azul, que é do Zé Ricardo, amarela, que é do Carlos, rosa do Eric e a do Guilherme, que é a preta. Não rabisquem as cartolinas, rabisquem só a etiqueta branca, que a gente reutiliza a cartolina.
A duristase não tem, porque vocês ficam em outro laboratório. Enfim. Aí a troca e a limpeza das gaiolas. Eu e o Paulo, que somos responsáveis por isso, a gente faz isso toda segunda e quinta-feira. Mas, em períodos de feriado, vocês que ficam responsáveis. A gente tenta agilizar tudo que é possível, deixar a caixa cheia, deixar tudo o mais certinho possível para vocês fazerem isso. Então, de segunda-feira, a gente troca todos os camundongos e os ratos, aqueles que estão de 3 ou mais animais por caixa. E de quinta-feira, a gente troca todos os ratos. E nos 2 dias, é importante que faça, né, a troca da água e preencha a ração dos animais. Então, para vocês entenderem um pouquinho da rotina, vocês vão encher as caixas durante o recesso na área limpa, vão pegar a água dos animais, tem um carrinho que fica ali na área de lavagem, principalmente para os ratos, que auxilia no transporte das caixas. Vão até a sala dos animais com essas caixas, fazem a troca, descem até a sala de raspagem, raspam esse lixo nessa sala, não deixam os lixos nessa sala, vocês têm que retirar o lixo e colocar nessa primeira cabine da lixeira, que fica ali fora, perto da biofísica. Acho que todo mundo sabe, né, onde fica. Vão deixar a caixa de molho por 30 minutos. A gente não está mais deixando, até precisaria falar com o professor, a gente não está juntando mais o detergente com hipoclorito, porque pode ser tóxico, né, a junção dos dois. Então, a gente está usando só o detergente e depois a gente passa álcool 70 em todas as caixas. Ali, do lado da cuba, tem uma gradinha no chão, que é onde fica o registro das cubas. Então, para abrir ou fechar a cuba, né, quando vocês utilizarem. A estante para colocar para secar, e a troca que eu já falei, que é 2 vezes na semana de água e ração. Aqui, então, eu deixei escrito mais ou menos o passo a passo, né? Essa aula a gente vai deixar disponível também no site, em PDF, então caso vocês tenham alguma dúvida e queiram consultar. O que não fazer? Como eu falei, o lixo ele deve ser sempre colocado na lixeira. Nunca deixar resto, porque fica cheiro e atrai animais. Assim como a ração. Se for 1 grãozinho de ração, tudo bem, mas não façam o descarte da ração e deixem no lixo, porque atrai barata. Então, no fundo, assim, é uma política de boa vizinhança. Vocês têm que entregar o biotério do jeito que vocês pegarem e tentar manter essa organização mínima aí. Então, agora um pouquinho só, é uma pincelada mesmo sobre as normativas, né, sobre a Lei 11.794. Eu trouxe o que é importante para vocês. Então, nenhum animal pode ser usado sem aprovação da CEUA. Então, isso é lei, não é invenção. Os animais devem ser tratados com cuidado e respeito. E durante o trabalho no biotério, você deve seguir exatamente o que foi aprovado no projeto, não fazer procedimentos por conta própria e avisar os responsáveis se observar dor, sofrimento e comportamento anormal. E eu acho que isso é uma mão, né, de via dupla. Se eu perceber alguma coisa nos animais, eu vou reportar a vocês. Mas eu também quero que vocês falem com a gente, porque às vezes, que nem segunda-feira, a Bia foi trocar um camundongo, ela comentou, eu achei a caixa X, né, ela estava um pouquinho mais agressivo. Então, eu também vou começar a prestar atenção e a gente junto vai tentar tomar a medida mais adequada, né? Então, eu acho que é o diálogo que tem que haver entre a gente. Outra coisa, deixar de submeter o animal à eutanásia. Então, após o fim do seu experimento, esse animal tem que ser eutanasiado. Ah, não, mas fulano precisa coletar sangue, precisa... Não pode. Isso é lei. A gente não pode, né, fazer a utilização do mesmo animal para 2 experimentos. A não ser que você tenha aprovação da CEUA.
Então, no pedido da CEUA, você tem que falar, eu vou acasalar os animais, os machos eu vou usar apenas para o acasalamento. E depois eu vou utilizar ele para uma aula didática. Se a CEUA aprovar, aí tudo bem a utilização. E depois vem o decreto 6.899, que ele vem praticamente trazer essas mesmas informações, mas ele traz a penalidade para quem não cumprir essas coisas, né? Quem não eutanasiar o animal ou quem reutilizar esse animal. Então, ele pode sofrer uma advertência, uma multa, uma suspensão ou interditação definitiva da atividade. E essa multa, quando se trata, né, de pessoa física, ela varia de 1.000 a 5.000 reais. É lógico que a gente não vai chegar nesse ponto, mas é só para vocês prestarem atenção, né, na importância que é tudo isso. E agora, como eu comentei anteriormente, o governo federal, então, por meio do CONSEA, está obrigando o licenciamento dos biotérios. O que, que é isso? A gente tem que ter uma estrutura adequada, a gente tem que ter um manejo correto e um bem-estar animal, segundo a Resolução 57 de 2022. Então, são N tópicos lá que a gente tem que cumprir para a gente conseguir manter o nosso biotério aberto até 17 de setembro de 2026. Esse pedido, esse prazo já foi prorrogado, então, não sei se eles vão prorrogar de novo, nosso prazo está um pouco curto, mas acho que vai dar certo. Então, não é mais uma questão só de boa prática, agora é exigência legal para o funcionamento do nosso biotério. Eu acho que não, professor. O guia está no site. O guia está. Está dentro do guia, sim. Tem todos os animais. Uhum. Tentar simplificar para os roedores só, de outra espécie. Uhum. Como eu mencionei, eu estou fazendo um controle, pensando em tudo isso que eu falei para vocês a respeito das normativas, né, e do licenciamento. Eu comecei a fazer um controle. Eu deixei disponível na descrição do nosso grupo o link para acesso, e eu estou controlando a quantidade de animais, o tempo que eles ficam no biotério. Então, ali vocês podem ver que tem vermelhinho. Eu coloquei assim, animais com mais de 180 dias vai aparecer vermelho para mim. Animais com 160 vai aparecer amarelo. Quando ele atingir 160, eu mando uma mensagem para vocês. Falo assim, ó, o animal já está ficando velho. 180, a gente conversa de novo. E assim, é lógico que isso é flexível. Se vocês colocarem lá no prazo da etiqueta, eu preciso usar um animal com 1 ano, né? A gente vai conversar, explicar o porquê que vocês precisam de 1 ano, a CEU aprovou isso. Então, tudo isso é conversado, né? Mas é só para eu ter um controle e conseguir também, porque às vezes, no meio da correria, vocês acabam até se perdendo, né, com a data dos animais. E além disso, a gente vai controlar também o número de animais. Quando vocês me mandam o certificado da CEUA, lá tem, foi aprovado 30 animais. Então, vocês não podem colocar mais do que 30 animais com aquele número de CEUA no biotério. Se precisar de mais animais, vocês têm que fazer uma emenda junto à CEUA, daí vocês me encaminham essa emenda, e daí vocês podem fazer o pedido, né, de mais animais. E
relatório você muito muitas dessas coisas você não vai ver. Normalmente você espera escolher que área adulta. Não vem, sempre muito. Eles já vão ficar 2, 3 meses no telefone. Né? E depois disso, mas quanto tempo? Então, preencher isso. E sempre que receber um lote de animais, informar a Flávia, porque ela não tem que chegar lá, e ao Paulão, né? Porque eles não tem que chegar lá no biotânico. E se deparar com novos animais que chegaram antes, ela tem que ter esse controle, porque na hora que eu, como responsável pelo biotânico junto ao SINS, que é o sistema de cadastro, eu tenho que fazer esse relatório, eu perguntar para ele, eles têm que passar o número exato do animal. Todos os seus cadastrados do biotânico. Todos. Então, assim, todo mundo tem seu aqui. Ninguém pode, né? Hoje é muito bem. Quem sabe se acontecia. Mas, às vezes, não identifica o departamento. Então, agora a gente tem que ter essas informações. É realmente obrigatório. Não é mais assim, o número estimado. E daí eu trouxe um cálculo, porque eu acho que vocês não têm muita noção do custo desses animais para o departamento, no biotério. Então, eu fiz um cálculo de ratos. Quando você utiliza um animal, ele consome mais ou menos 0,025 quilos de ração por dia. E a maravalha, 0,8 quilos, né, de maravalha, cada troca que a gente faz. Você, né, multiplicando esse valor, né, pelo preço do flocos, que é R$ 85,00 o saco, e a ração, que é R$ 97,00, o cálculo por mês, não enxergo. Ficou ruim. R$ 34,00 por mês, um animal, cada animal. Cada projeto tem mais ou menos 60 ratos. Isso é R$ 2.000 por mês para o biotério. Então, é para a gente também ter um consumo consciente e também não rasgar dinheiro, né? Então, pediu o animal, vamos fazer um planejamento, vamos utilizar esse animal e não vamos deixar ele lá no biotério. Então, obrigada, era isso que eu tinha para falar para vocês. E se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem, né, a gente pode fazer um bate-papo agora. Para renovação? É assim, mas os capacitações, elas são válidas por 5 anos. Tá? Então, cada 5 anos a gente precisa fazer de novo a capacitação. Essa documentação, quem checa é a CEUA. Então, se a CEUA aceitou essa disciplina, é muito provável que ela vai aceitar de novo, se ela estiver dentro dos 5 anos. Tá certo? Agora, o que aconteceu foi o seguinte, teve um período, que eu não sei exatamente quando você submeteu, que a CEUA estava aceitando documentações alternativas. Então, por exemplo, o docente estava pedindo um lápis. Só o lápis era suficiente. Você provava lá, eu trabalho com animal há 10 anos, 20 anos, isso estava sendo válido. Isso caiu. Agora, todos os docentes também têm que fazer a capacitação. Entendeu? Então, assim, eu não sei exatamente se vai continuar, por exemplo, sendo aceito essa disciplina. Tá?
eu acho que vale a pena uma consulta SEMA. Eu acredito que sim, porque na disciplina é da professora Patrícia, não é? Não. Da Selma, tá? Porque, inclusive, a Selma tem umas aulas da professora Selma no curso da UFES. Então, é muito provável que vai continuar sendo aceito, sim. Tá? Mas como você não tem um certificado institucional, talvez ela possa fazer uma declaração, aí você anexa histórico, daquilo que foi aprovado na disciplina. Tá? Mas, assim, inclusive, a Mari fez o curso, para quem não fez ainda, né? Tem alunos no laboratório chegando, inclusive tem até aula prática, né? É o do IPTEC. Da Unipex. Você quer IPTEC? Não, do Unipex, da Unipex, da medicina, né? E tem até aula prática. Então, de repente, vale a pena, né? Fazer. Todos são gratuitos, né? Mas eu acho que o único da questão na prática é o da Unipex. Então, de repente, vale a pena. Uma consulta rápida para você, eu acho que ele já mandou a documentação, eu acho que ele já tira a dúvida. O que a gente precisa, no nosso biotério, os certificados podem ser enviados, mas quando você envia o certificado do seu, já se subentende que a pessoa fez o certificado, porque senão você não consegue mandar para você, sem você mandar o seu certificado. O documento é obrigatório. É obrigatório. Sair do partido é obrigatório. Então, quando a gente recebe o certificado seu, aquela pessoa está fazendo assim. Aquela pessoa não, a equipe listada tem a capacitação. Todo mundo da equipe tem que votar. Mais alguma coisa? Isso, o Paulo que vai fazer essa parte para vocês. Depois das caixas secas, a gente borrifa álcool nas caixas. Não tá indo. Ela quebrou. Você precisar, Então, obrigada pela presença de todos. E se surgirem dúvidas, também a gente está à disposição.